Você já se perguntou por que os discípulos mentiriam sobre a ressurreição de Jesus, sendo que foram odiados por causa de sua crença? O que eles teriam ganhado inventando essa história? Vamos ver a resposta para essa e outras perguntas na recapitulação da lição desta semana. Oremos. Querido Deus, te agradecemos pela ressurreição de Jesus e por tudo o que aprendemos ao longo dessa semana. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie na recapitulação de hoje, ó Deus, para que possamos aplicar essas verdades em nosso cotidiano. Em nome de Jesus, amém. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Para Que Todos Saibam. Essa foi a última lição do trimestre, a lição 13, que teve como título O Senhor Ressuscitado. O verso para memorizar está em Marcos 16, verso 16. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Marcos 15 termina destacando a contribuição de um notável membro da sociedade israelita que colocou a vida e os recursos à disposição do reino de Deus quando Jesus morreu. As mulheres que seguiam Jesus também expressaram o desejo de participar dos ritos funerários do Salvador. Diante disso, a questão é: onde estavam os discípulos? Como eles reagiram à morte de Jesus? E como reagiram às notícias sobre a ressurreição? Marcos dá atenção especial aos discípulos ao encerrar o Evangelho. Também inclui as instruções especiais que Jesus lhes deu na comissão de pregar o Evangelho a todo o mundo. Os temas dessa semana incluem uma discussão sobre a experiência dos discípulos em crer em Jesus Cristo como o Senhor ressuscitado. Nosso estudo será dividido em duas partes. A primeira, a importância e o impacto da crença. Essa sessão examina a relutância dos discípulos em crer na ressurreição de Jesus e como, em última análise, ele desarmou as dúvidas de seus seguidores e fortaleceu a fé deles. O segundo ponto, vão por todo o mundo. Essa sessão inclui a grande comissão dada por Jesus aos seus discípulos, bem como a abrangência da missão e o objetivo do Evangelho. Vamos começar então pela importância e o impacto da crença. O evento da morte de Jesus foi devastador para os seus seguidores. Embora estivessem predita nas profecias bíblicas e embora Jesus já os tivesse avisado sobre as provações que enfrentaria antes de sua morte, as ideias pré-concebidas dos discípulos sobre o Messias os impediram de compreender o pleno significado das palavras de Cristo. Com isso, eles estavam despreparados para serem impactados pelas palavras do Salvador. Imediatamente após a crucifixão, os discípulos demonstraram que ainda não compreendiam o plano divino ou, pelo menos, tinham esquecido as palavras de Jesus que lhes teriam sido um conforto naquele momento de perda. Assim, Marcos diz que eles estavam tristes e choravam após a morte de Jesus. Podemos nos perguntar com boas razões se os discípulos e amigos de Jesus compreenderam o propósito de sua morte. Como muito provavelmente não tinham uma concepção clara do propósito desse evento, também não é difícil compreender a resistência deles em crer que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Esse último fator é ressaltado na primeira parte de Marcos 16, o foco do estudo dessa semana. Para começar, em Marcos 16, versos 6 a 8, os anjos anunciam às mulheres que Jesus havia ressuscitado. Além disso, os anjos incentivam as mulheres a anunciar também as boas novas. Contudo, não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Você acha que as mulheres tiveram medo de crer no anúncio surpreendente dos visitantes celestiais?
Numa segunda cena, o próprio Jesus aparece a Maria Madalena. Depois disso, partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Maria comunicou a mensagem, mas seu público não estava disposto a crer nas boas novas. Uma terceira cena retrata a persistente incredulidade entre os discípulos. Marcos descreve a cena da seguinte maneira: depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam a caminho do campo, e indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. É interessante que Jesus não usou alguém do seu círculo de amigos para anunciar a notícia sobre a ressurreição. A notícia foi transmitida a eles por meio de uma mulher e por outras duas pessoas que não faziam parte dos seus 11 discípulos escolhidos a dedo. Numa quarta cena, o próprio Jesus aparece aos discípulos. Finalmente, Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Por que os discípulos não estavam dispostos a crer? Eles, assim como muitos outros em Israel, tinham uma concepção distorcida do reino de Deus. Lucas registra claramente a natureza desse equívoco para nós nas próprias palavras dos discípulos. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Lucas 24, verso 21. O que os discípulos queriam dizer com as palavras redimir Israel? A palavra grega traduzida como redimir é litroó, que tem o significado básico de libertar-se de uma situação opressiva. Assim, para os discípulos, a morte de Jesus significou a morte das suas aspirações terrenas, pois entendiam a redenção em termos de libertação da opressão romana. Como vimos no início do trimestre, Marcos inicia o Evangelho afirmando que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Por isso, as pessoas ouviram este convite: arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1, verso 15. Infelizmente, no fim do relato do Evangelho de Marcos, as pessoas ainda tinham o coração incrédulo. Essas pessoas não eram os sacerdotes, nem os líderes de Israel, nem o governador romano. Eram os próprios discípulos de Jesus. É interessante notar que Lucas também registra uma cena com os dois discípulos mencionados em Marcos 16. No relato de Lucas, os dois inicialmente não creem nas notícias relativas à ressurreição de Jesus. Mas no Evangelho de Marcos, os dois discípulos são apresentados entre aqueles que creram no Jesus ressuscitado. Como aconteceu essa transição da incredulidade para a fé? O que Jesus fez para ajudá-los? Lucas acrescenta algo em seu relato que Marcos não inclui no seu. Jesus repreende os discípulos pela sua incredulidade e dureza de coração. Mas, logo após a repreensão, Jesus os esclarece perguntando de maneira retórica: não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Isso está em Lucas 24, versos 26 e 27. Que estudo bíblico intensivo os discípulos devem ter recebido naquele dia! Desde Gênesis até o último livro da Bíblia hebraica, ao longo de toda a Escritura, Jesus expôs as profecias messiânicas diante de seus dois seguidores. Ellen White escreveu sobre as instruções que Jesus deu mais tarde aos seus seguidores. Antes de deixar os discípulos,
Cristo apresentou claramente a natureza de seu reino. Trouxe-lhes à memória o que lhes havia dito anteriormente a respeito desse reino. Disse-lhes também que não era seu propósito estabelecer no mundo um reino civil, mas espiritual. Não governaria como rei terrestre no trono de Davi. Novamente lhes explicou as Escrituras, mostrando que tudo o que havia sofrido tinha sido determinado no céu, nas reuniões entre seu Pai e ele próprio. Tudo fora predito por homens inspirados pelo Espírito Santo. Disse-lhes: vejam que tudo o que eu havia revelado a vocês sobre minha rejeição como o Messias se cumpriu. Tudo o que tinha dito a respeito da humilhação que eu devia suportar e da morte pela qual eu devia passar, aconteceu. No terceiro dia ressuscitei. Examinem com mais dedicação as Escrituras e verão que em todas essas coisas os detalhes da profecia a meu respeito se cumpriram. O Desejado de Todas as Nações, página 658. O próximo tópico da recapitulação: vão por todo o mundo. Após o encontro dos discípulos com o Senhor ressuscitado, a experiência de incredulidade foi transformada em fé ativa. Eles, por sua vez, tornaram-se testemunhas vivas de Jesus, o ressurreto. Agora os discípulos já não tinham medo, em vez disso, estavam dispostos a viajar longas distâncias para dizer aos outros que, de fato, o Senhor ressuscitou. Agora eles estavam dispostos a contar a todos o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Posteriormente, Jesus comissionou os primeiros discípulos e os discípulos de todos os tempos. Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Assim, o Evangelho devia ser pregado não apenas em Israel, mas até os confins da terra. Comentando a grande comissão, Ellen White escreveu: não devemos nos esquecer da ordem, ide por todo o mundo. Somos chamados a erguer os olhos para as terras distantes. Cristo derruba o muro divisório, os separadores preconceitos de nacionalidade, ensinando o amor para toda a família humana. Ele ergue as pessoas do estreito círculo de egoísmo, apaga todas as fronteiras territoriais e as distinções artificiais de classe. Não faz diferença entre vizinhos e estrangeiros, amigos e inimigos. Ensina-nos a olhar a toda a pessoa necessitada como nosso irmão e o mundo como nosso campo de trabalho. O Desejado de Todas as Nações, 661. Os discípulos são ordenados a testemunhar de sua fé a outras pessoas. O objetivo do Evangelho, de acordo com Marcos, é formar e batizar pessoas que creem. Por isso, o Evangelho do Reino é anunciado. Aceitar o reino de Deus no coração e Jesus como nosso Salvador e Rei é essencial para a salvação e para sermos libertos da condenação. Quem crê nele pode ter vida em seu nome. Vamos às aplicações para a vida. Sendo pessoas que creem em Cristo, como podemos evitar conceitos equivocados e falsas explicações sobre Deus e a salvação, que, por sua vez, levam a uma experiência errada? Enquanto refletimos sobre essa questão, vamos ler o seguinte conselho. Construindo seu raciocínio a partir das Escrituras, Cristo deu aos discípulos uma ideia correta do que ele devia ser na humanidade. Eles haviam sido enganados pela expectativa de um Messias que ocuparia seu trono e o poder de rei, segundo os desejos humanos. Essa compreensão os impediria de perceber que ele tinha descido da mais alta à mais baixa posição que podia ser ocupada. Cristo desejava que as ideias de seus discípulos fossem puras e verdadeiras em todos os sentidos. O Desejado de Todas as Nações, página 640.
Você já pensou em servir no campo missionário, longe de casa? O que o impede de assumir esse compromisso? Ou talvez você deseje iniciar um projeto missionário, mas sente receio de fazê-lo. Que temores estão impedindo você de seguir em frente? Vamos ler a seguinte promessa inspiradora. Cristo deu aos discípulos sua missão, tomou plenas providências para a sequência da obra, assumindo ele próprio a responsabilidade do sucesso dela. Enquanto obedecessem sua palavra e trabalhassem em ligação com ele, não poderiam falhar. Ide a todas as nações, ordenou-lhes. Ide às mais longínquas partes habitadas do globo, mas saibam que minha presença estará ali. Trabalhem com fé e confiança, pois nunca chegará o tempo no qual eu os abandonarei. O desejado de todas as nações, 659. Talvez você já esteja envolvido em um projeto missionário numa comunidade próxima. Nesse caso, qual é o seu projeto e quais desafios você enfrenta? Como a última citação motiva você em seu ministério? Que esperança e força esse texto lhe dá? Deixe sua resposta nos comentários. Aguardo você amanhã para iniciarmos a lição 1 do próximo trimestre. Agradeço a você que nos acompanhou durante todo o estudo do Evangelho de Marcos. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.